Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e desejar uma boa leitura da Palavra de Deus, no dia 23 de outubro. Desde já, estamos aqui com a lição número 4. Quando se vai a glória de Deus? Então, nós sabemos que na lição passada vai ter início, de que a glória de Deus estava prestes a sair do meio de Israel. E aqui na lição 4 vamos falar que a glória de Deus está saindo. Isso é um alerta para todo aquele que serve ao Senhor ter esse cuidado, porque hoje você pode estar dentro do processo da glória de Deus, mas se você não orar e vigiar, você pode amanhã estar sem essa presença maravilhosa, Então, o textual vai dizer: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11 e 23. Bernardo Prata vai dizer: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Então nós percebemos que por causa das abominações que nós falamos na lição passada, aquelas abominações, aquelas adorações que estavam acontecendo e que aconteceram no templo, Deus estava se retirando, porque o homem não quer cultuar com Deus, e sim com os ídolos. Então, leitura bíblica em classe. Nós estamos aqui com a leitura bíblica em classe, que vai falar, Vai falar sobre leitura bíblica em classe, vai nos falar Ezequiel 9 e 3. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Ezequiel 10 e 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel 11. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então essa é a leitura bíblica em classe dessa lição maravilhosa, que vamos ter aqui primeiro ponto, que vai falar sobre a glória de Deus. Segundo ponto, vai falar sobre a retirada da glória de Deus. E o terceiro ponto vai falar sobre o segundo templo. E o quarto ponto sobre o Senhor Jesus e o templo. Então aqui nós sabemos que a presença de Deus pode deixar seu povo, como na lição anterior, falamos sobre o respeito às abominações, e nessa a gente vai falar sobre a partida da glória de Deus, porque Deus tinha avisado através de Ezequiel que ia destruir o templo, que Deus ia tomar providência com aquele povo que não estavam querendo servir a Ele, Então Deus está relatando o que está acontecendo, como também é um alerta para nós. Estamos neste mundo,
anunciando o Evangelho, dizendo que Deus vai tirar a sua igreja da face da terra, o seu povo, e vai entregar o mundo a Lúcifer, que vai dominar por um certo período. Vem se avisando isso, e isso vem acontecendo com as nações. E os dias atuais a gente está avisando que é a última etapa, a última hora. Estamos avisando que Cristo virá e que vai tirar o seu povo e que vai deixar a terra sob o domínio do inimigo por um tempo. E depois ele vem para julgá-lo, né? E instalar o seu milênio. Então, a introdução aqui sobre a glória de Deus vai dizer: a glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repete por ocasião da inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Então sabemos que a glória de Deus, essa presença maravilhosa, ela foi vista ali no Monte Sinai por Moisés. Quando Deus ali tirou por direito, ele disse para que eles fossem adorar ele no Monte Sinai. E lá Deus se fez presente. A Bíblia diz que o monte fumegava, né? E era muita glória, muita coisa, né? Então depois também, quando Salomão inaugurou o templo, a Bíblia diz que a glória de Deus, quando ele ofereceu o sacrifício, a glória de Deus desceu, fogo do céu, a glória de Deus desceu, encheu toda a casa ali, que os sacerdotes nem podiam entrar. Tanta glória, Deus tomou a frente, encheu ali, diz assim. E o sacerdote, segundo as Crônicas 7:2, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então nós percebemos que a manifestação de Deus, então essa presença maravilhosa que Deus disse a eles quando tirou eles do Egito, que iria habitar no meio deles, até chegou um ponto que Moisés disse assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Então a presença de Deus estava com o povo, na nuvem, de dia, de noite, no fogo. Deus estava cuidando, mas aqui Deus está se retirando, porque o povo deixa de adorar, de buscá-lo, né? Então, o significado da glória, né? O contexto ajuda a esclarecer o sentido de termos a palavra que vai falar sobre essa questão, da presença dele realmente, né? Dele encher o templo ali. E isso a gente vai vendo no decorrer do ministério de Moisés, né? Do ministério de Salomão e outros acontecidos, né? Então, a glória de Deus, o segundo subtópico, a glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, Êxodo 40, 34 e 35. Era a presença de Deus no meio do povo, que o acompanhou Israel na sua jornada no deserto até o início do reinado de Salomão, período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa, segundo a Crônicas 5, 13 e 14, né? E da mesma forma no culto de dedicação ao templo, segundo a Crônicas 7, 1 e 2. Então, a presença de Deus estava reunida no meio desse povo, né? Para dar a eles a certeza de que Deus estava presente com eles, né? Então, isso é muito interessante a gente entender, para sabermos, porque vamos à casa do Senhor, mas devemos entender que nesses dias o Israel focava muito no templo, focava muito na adoração ao templo, né? E lá na frente nós vamos ver, no final vamos ver falando sobre Jesus e a glória da segunda casa, o segundo templo, né? Então no ponto 2, né? Segundo ponto, né? Sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada acontece em alguns estágios. Não é de uma vez assim, né? Ela vai acontecer, dividir aqui. Aí se assim, a glória se levantou primeiro do querubim sobre a arca da aliança. A glória se levantou. Segundo, passou para o tabernáculo, passou para a entrada do templo, né? E depois pairou sobre os querubins
e aos poucos afastou-se completamente do templo. E por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então, esses 4 estágios de Deus foi saindo e depois foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o mesmo lugar onde é no Pentecoste, depois na ascensão de Jesus, que é o referido tema, vai falar que foi dali que Jesus foi assunto, e os anjos disseram que da mesma forma que viram subir, virá descer, né? E a palavra vai dizer que Jesus, na sua vinda, vai estar ali, vai pôr seus pés ali no Monte das Oliveiras, né? Então, o querubim e a nuvem. O profeta está se referindo aos 2 querumbins do propiciatório da Arca da Aliança, é a pergunta que está fazendo aqui, ou aos 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Tanto faz, porque no capítulo 1, Ezequiel não os definiu, diz que via aqueles 4 animais, mas não definiu como querubim. Mas já na outra visão aqui ele define, diz, como querubim, ele disse, esses 4 aqui são os mesmos que eu vi na visão, capítulo 1. Então, quando ele pergunta aqui, os 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1, se é os mesmos, sim, é a mesma visão que ele disse, é a mesma glória que ele viu lá, é os mesmos animais que ele está vendo aqui nessa outra visão, né? Então, tanto faz do capítulo 1 como essa aqui do capítulo 9, né? Então, a nuvem está associada à presença pessoal de Jeová durante a peregrinação no deserto e o tabernáculo. Permanentemente, desde a inauguração do tabernáculo, Êxodo 40, 34, 35, finalmente no templo, também 1 Reis 8, 10 e 11, essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vamos perceber que como o foco era muito no templo, né? Jesus até falou algumas coisas a respeito disso, a gente vai ver mais na frente, e o judeu focava muito, até jurar pelo templo, pelo ouro do templo, tinha aquele apego mais ao templo, porque no templo Deus se manifestava, o templo era onde Deus tinha escolhido para estar presente no meio do povo, né? Então, sobre o tópico 2 do segundo ponto, vai dizer a retirada da presença de Deus. A glória de Jeová pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem. Trono de Deus que está acima, né? Que estava parado para descer, né? Em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus, flutuando sobre os querubins, e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4º, aos 9 do mês. Então, Deus estava saindo dali, estava sendo entregue agora o templo para esse povo, ia destruir. O juiz de Deus estava vindo para destruir. Deus ia deixar que isso acontecesse. E Deus saiu. Muitas vezes, falando espiritualmente, nós temos a presença de Deus em nós. Hoje, né? Espírito Santo. E muitas vezes a gente esquece e comete pecado. Toma ceia em pecado, fica falando mal, fica murmurando, o Espírito Santo sai da gente. E aí acontece que a Bíblia diz que quando o Espírito sai, aí vem um outro e acha a casa limpa e habita nela. E os atos desse homem é piores do que os primeiros. Então, aqui está falando que a glória de Deus saiu, né? Saiu. Ela foi... retirou-se. Deus saiu do templo, que era o templo literalmente, onde o Senhor vinha. A casa foi construída para botar a arca,
a presença de Deus, e Deus se fazia presente ali. Então agora Deus está indo embora, Deus saiu, porque estava habitando com o homem aqui na terra, e agora Deus vai se embora e, né, essa volta vai ser só agora, lá no milênio, que Deus vai estar presente ainda nessa questão do tabernáculo, né? Então, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Deus queria habitar com o povo. É desejo de Deus. Ele vai falar que vai descer depois, né? Vai descer seu tabernáculo, o tabernáculo de Deus com os homens, e limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, é desejo de Deus habitar com o ser humano. Mas o ser humano é imperfeito. E os desejos do Egito, aquele que foi Israel, que o Israel era o escolhido, né? Devemos entender que às vezes nós somos Israel agora enxertados, né? Nós não somos o Israel mesmo de fato. O Israel de fato são eles. E eles até hoje não quiseram aceitar Jesus, eles não querem, não creram ainda. E nós, como igreja, estamos nessa condição, né, de eleitos. A igreja é eleita e está fazendo a sua missão. Mas a chamada, o Israel verdadeiro, é Israel mesmo, está aí, né? Então, isso por Israel, que é a aliança feita a Abraão com Abraão, Deus vai tomar providência para cumprir a sua palavra com esse povo. Que é esse povo que Deus vem pelejando. E nesse povo nós entendemos e aprendemos quem é Deus e o que Deus vem fazendo com eles, e através deles, de tudo isso, ganhando nós. Nós fomos enxertados nessa videira porque Israel rejeitou. Mas quem era para estar pregando o evangelho, nação eleita, sacerdócio santo, era Israel, né? A igreja tomou essa posição pela misericórdia, né? Israel rejeitou e o povo, os gentios aceitaram a Cristo. E aí estamos agora falando deles, que era eles que eram para estar falando da gente. No Monte Sinai Deus chamou, foi eles, mas eles rejeitaram, né? E até hoje estão assim. Então, Deus não habitaria, né, com eles. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no tempo do milênio. No tempo do milênio. Então, essa glória só vai voltar no tempo do milênio, Deus vai restaurar, né? Porque ele veio, morreu, ele veio buscar e salvar os homens da condenação maligna de Lúcifer, do acordo das alianças feitas que ele tomou de Adão no Jardim do Éden. E quando ele vier, nessa busca ele tomou os homens. Quando ele vier, ele vai tomar a terra. O juiz dele vai tomar a terra de Lúcifer, né? Porque Lúcifer disse que acha que tudo é dele. Então, lá em Levítico vai falar desse irmão mais forte, né, que é Cristo, falando de Adão, e é quem vai subjugar Lúcifer, vai tomar a terra, vai entrar com juízo. E aonde Lúcifer fez alguma coisa, por isso que a terra vai ter que ser destruída, e os astros, tudo vai ser mudado, porque ele teve parte em muitas coisas, ele vamos dizer assim, ele passeou por muitos desses lugares, e Deus vai destruir tudo isso aí, né? Então, aqui nós vamos para o terceiro ponto, né? Terceiro ponto, sobre o segundo templo. Segundo templo, porque quando ele sai para Babilônia, o templo foi destruído, porque Zedequias, o rei levou uma leva, e os que ficaram se rebelaram contra o rei. Aí o rei veio e destruiu tudo, botou fogo e queimou tudo e fez um grande destroço, né? Então, aqui nós vamos falar sobre agora já o retorno, porque Deus tinha profetizado que eles iam, mas que eles voltariam, né? Era para eles terem obedecido a Deus, tinham ido para o castigo e tinham voltado, mas eles não obedeceram a Deus.
Eles se rebelaram contra aquele que Deus mandou fazer essa obra, entregou a fazer essa obra, né? Então, Ciro, rei da Pérsia, é o ponto 3. Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a construção do templo de Jerusalém, segundo a Crônica 36, 20 e 23. Esdras 1 e 2. Então, quando Ciro, que vai falar lá, que Deus o levantou ele, né, e estabeleceu, e já deu decreto a ele para fazer, construir o templo de Jerusalém. Então, Deus usou o rei para fazer isso, né? Aí é o segundo templo, né? Então, o segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, Esdras 6 e 15, que corresponde ao ano 516 a.C., né? E aí eles aqui construíram, Zorobabel veio construir, que vai falar lá em Esdras, né? Estou fazendo uma grande obra. Então, só que o templo ele vai sendo construído muito tempo e depois ele passa para as mãos de Herodes, né? Mas é que não era uma construção como a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo de Salomão, né? Mas estava sendo construído, né? Que fala em Ageu 2 e 3. O pensamento do período pós-exílio era que o retorno da glória de Deus era escatológico, Malaquias 3 primeiro. Vai falar o tempo de Herodes, o tempo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu o pessoal dos judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Ou seja, foi começado lá em Zorobabel e depois Herodes foi reconstruir, foi refazer, foi embelezar, né? Porque disse que o templo estava muito feio, precisava ajeitar muitas coisas, que não parecia com o templo de Salomão. E isso começou no ano 15 e foi até o ano do ano 15, que durou 46 anos de construção. Nos dias de Jesus ainda estava se construindo, não estava pronto ainda. João 2,20 vai dizer, conhecido como o segundo templo, era o cartão postal de Jerusalém. Marcos 13, 1 Lucas 21 e 5. A construção só foi concluída no ano 66 depois de Cristo. No ano 66 depois de Cristo. Tempos depois já vai ser desmanchado, né? Porque no ano 70 já vem aquilo que Jesus profetizou. E aí eles se embelezavam, eles ficavam muito focados no templo, até falar com Jesus. Mestre, coisa linda aí, né? E foi onde Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, né? E eles já achavam que já era o fim do mundo, né? Achavam que, até questionar Jesus, quando é que vai acontecer isso, mestre? Quando isso e tal? Jesus estava falando do templo, porque eles focavam muito no templo, e estava com eles a glória do segundo templo, a glória da segunda casa, que veio em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Então a glória agora não era mais aquela glória invisível, né, que enchia toda a carne. A glória agora veio em carne, presente como homem. Deus nunca deixou de ser Deus, mas um Deus homem, habitando com o homem, para dizer o homem que é possível vencer, que ele como homem é possível ter uma vida eterna, porque está com ele em carne, o Deus, o próprio Deus, né? Se fez carne e habitou como filho, né? Então aqui ele está falando, e aqui Jesus já estava falando isso para eles, né? Então, Zorobabel, diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, Êxodo 40, 34, 35, e de Salomão, a inauguração do templo, já falei sobre isso, né? Como foi que a presença de Deus está bem visível ali, né? Então, quarto ponto, né? Sobre o Senhor Jesus e o templo.
Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. A glória do segundo templo será maior do que a primeira. Porque para os judeus, quando você lê a glória do primeiro templo, você vai perceber que Deus encheu o templo. Então, quando você vê aqui a glória do segundo templo, você vai pensar que foi maior, né? Que Deus vai encher mais, que vai ter mais aquela fumaça, Não. Você tem que entender, a glória vai ser maior porque Deus vai estar presente em carne. O Filho de Deus é que é essa glória. Você não vai ver a palavra de Deus dizer, Jesus pegou no templo que ficou cheio da sua... Não, você vai ver a presença, a glória dele curando, que você não viu lá no passado, né? Você vai ver ele curando, dando vista aos cegos, fazendo isso, fazendo aquilo. Então a glória da segunda casa é maior do que a primeira, porque é em Jesus Cristo, né? É a encarnação, né? Em carne, né? Habitada no meio dos homens, os homens vendo assim, conversando com ele. Então a explicação teológica, Jesus disse que eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ele estava se referindo, né? Que Salomão foi quem construiu, estava se referindo, dizendo que ele é maior do que o templo. Ele vai dizer aqui, o construtor do templo, ele declarou ser maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo, né? E quando ele falou a respeito dessa questão deles estarem focados no templo, né? E como seria a adoração. E quando ele curou o paralítico de Cafarnaum, disse, filho, perdoados estão os seus pecados. Então essa presença de Deus ali é quem vai estar mostrando que essa glória é maior, né? E quando ele se encontra com a samaritana, ela pergunta a ele onde que é a adoração. Se vai ser no templo ou como é que vai ser. Ele disse que os adoradores virá o templo, que adorarão em espírito e em verdade. Não está mais focado. Ou você vai para o templo ou você não vê a glória de Deus. Ou você vai estar no templo lá ou você não vai fazer parte. Você não vai saber como é a glória de Deus. Não. A gente em espírito e em verdade. Você está na sua casa, você está orando e você recebe aquela alegria espiritual e você começa a falar em mistério e é a presença de Deus nas nossas vidas hoje, né? Então, com Jesus acontece isso, né? O tempo estava para ser concluído em breve com a vinda de Jesus, ao mundo. O tempo tornou-se redundante e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14. O fim do tempo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava dizendo que isso que eles estavam focados muito no templo ia ser destruído novamente. E que a glória já estava ali presente. E que essa glória que eles esperavam vai demorar, né? Vai demorar. Então, não ficará pedra sobre pedra. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Então Deus saiu antes de ser destruído, né? Na presença de Deus hoje, quando Jesus no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus 27:51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. João 14:23, 1 Coríntios 6:19. Espero que você tenha entendido a questão do templo, a questão das mudanças, né?
como Deus foi, como Deus saiu de Jerusalém, né? Não é questão que não temos mais Deus, não. Está se representando que Deus veio do Monte Sinai, tentou habitar com Israel, tentou fazer com que eles fossem a nação eleita, eles não quiseram, mas mesmo assim Deus continuou, habitou no tabernáculo. Se Moisés faz o tabernáculo, Moisés fez. Deus habitou ali sobre a Arca da Aliança, onde Moisés espargia o sangue ali, Deus fazia presente, e Deus continuou com eles até esse tempo. Depois fizeram a casa, né? Davi construiu tendas, Salomão fez aquele grande, começou com Davi, Salomão terminou, né, a casa do Senhor, mas depois Deus se afastou, porque o povo não somos desobedientes, nós somos desobedientes, precisamos mudar a nossa perspectiva, né, e passarmos a dar mais glória, amar mais o Senhor, para que Ele se chegue mais a nós, né? Então eu espero que você tenha entendido isso. E aí Deus saiu, Jerusalém foi destruída, a cidade, mas Deus, a profecia do Ezequiel vai dizendo que Deus está retornando, nos 70 anos do cativeiro, Deus nos ajudou, e no capítulo 11 vai dizer que Deus vai trazê-los de volta, e ali vai ser o seu Deus, eles serão o seu povo, e Deus vai estar presente com eles, né? Então, a lição é muito rica, a conclusão vai dizer: concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus no Antigo Testamento e substituíram Jeová pelos ídolos. E nos Evangelhos substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Romanos 10:3. Então a conclusão vai deixar bem claro, né, a visão de que como o povo mudou, como o povo fez, e que o povo precisa entender e voltar-se a Jesus, para Jesus recebê-los, né, aceitar o sacrifício diário de cada um, e eles aceitar Jesus como Salvador, e isso vai levar o homem, trazer o homem de volta, né, na era agora do Espírito Santo. Eu vou para o Pai e Ele enviará o Consolador. Então, que o Espírito de Deus esteja presente nas nossas vidas, que nós possamos estarmos entendendo melhor cada dia a palavra de Deus, né? Ezequiel vai falar muito dessa questão da saída de Deus, mas vai falar muito da sua presença, e nós possamos entender, que possamos cada dia estarmos entendendo que somos dependentes de Deus, precisamos dele a cada dia, né? Então essa é uma lição que nos fortalece muito para entendermos nós aqui, né, Israel lá, e como Deus tem feito tudo isso para nos ajudar e trazer a salvação e a reconciliação, mostrando para nós que há um futuro, há um milênio, que há uma eternidade, que há as mansões celestiais, que há essa cidade santa, essa restauração de todo o globo para a habitação da presença de Deus, quando retirar Lúcifer, né, tirar toda essa maldade da terra, e a terra for purificada, então estaremos no jardim novamente com Deus. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, curta, compartilhe, que a mensagem possa chegar a mais pessoas.